E aí, pessoal, aqui é o Felipe da Pampa Devs. Eu tô junto com o Jonas e hoje a gente vai fazer o setup do Nest.js. Esse vai ser um tutorial de 5 partes em que a gente vai mostrar desde a configuração de todo o nosso setup do Nest.js para fazer uma API, até a implementação do domínio, Open API Specification, subir o código no Git, e todo esse código que a gente vai fazer, ele vai ser utilizado na construção do nosso serviço do Pampa Devs, ou seja, ele já vai estar conectado com o nosso bot do Discord, ele vai ter um CRM para armazenar dados, entre algumas outras coisas. Quer falar um pouquinho, Jonas? Não, acho que é bem essa a ideia. Então, hoje a gente vai, como o Felipe falou, uma iniciativa em várias partes. Hoje a gente vai fazer o bootstrapping, então, da nossa aplicação. E vamos tentar conectar no bot, como ele falou, e ver os principais conceitos da tecnologia, enfim, da stack que a gente vai usar. Isso aí, Show! Felipe. Isso aí. Então aqui eu vou ser a marionete aqui do Jonas e ele vai me guiando no processo de construir o Nest.js. Eu vou fingir que eu não entendo nada e partiu. Vou começar a compartilhar a tela aqui e o Jonas vai começar a dar os primeiros passos. Uhum. Show? Imagino que vocês já estejam vendo a minha tela. Sim. Estamos Ok? vendo tua tela. Tá, então Então vamos tá. lá. O que eu Primeira faço? coisa, Felipe, a gente, para rodar o Nest, tá? A gente precisa. Tem alguns pré-requisitos, tá? Primeiro, a gente precisa do Node instalado. Então, para ver se o Node está instalado, tu pode tanto abrir um terminal aí no Visual Studio Code ou abrir um command line Vou até separado. anotar aqui, ó, Node instalado. Uhum. Ué, Preferência a versão 10, né? Maior ou igual a 10. Node instalado, o que mais? A gente também vai instalar o CLI, né, o Command Line Interface do próprio Nest, para a gente criar o projeto, enfim, conseguir criar módulos, controllers. E era isso. São esses dois pré-requisitos. Como tu já tem o Visual Studio Code, teria o terceiro, né? Se não tivesse Show. o VS, instalar ele, mas tu já tem instalado, então a gente Ah, pula mas a essa gente parte. pode fingir que eu não tenho também, embora esteja aqui na frente. Mas vamos Uhum. lá. Eu acredito que eu já tenho o Node instalado. Então vamos ver a versão que ele A gente tá, vai, se não a gente vai tu testar. atualiza. Uhum. Qual é o comando? É Node menos version, se eu não me engano. Vocês Já conseguem ver tem. certinho? Uhum. Ok. Node tá tudo certo, então. Mas Tudo vamos certo. repassar o processo do Node. Pessoal, Passa. quem não sabe o que é o Node, a gente pode entrar aqui. Ah, que legal, eles botaram. Eles Eles estão patrocinando a campanha lá do Black Lives Ah, Matter. legal. Muito legal essa iniciativa do Muito massa. Node.js. Parabéns Aham. aí pros caras. Mas, voltando aqui ao Node.js, aqui no site do nodejs.org a gente consegue baixar. A versão que eu tenho instalada é a LTS, tá? No caso é o Windows 64, ok? Daí qualquer Uhum. coisa vocês podem vir aqui nesse site, eu vou deixar esse site aqui na descrição do vídeo e vocês podem baixar ele depois, beleza? Isso Ok, aí. com o Node instalado, a gente vai para o próximo passo. Então tá. Próximo passo é a gente instalar o CLI do Nest e a gente vai criar o projeto depois do Nest usando o próprio CLI, tá? Então, Uhum. comandinho básico lá, se tu quiser, a gente vai instalar ele global, então tu não precisa navegar para uma pasta específica, né? Ele vai estar nos pacotes globais. Tu Uhum. vai digitar ali um npm e Mas aqui agora já ou eu baixo o pode CLI ser. primeiro? Tu vai baixar o CLI agora, na Tá, verdade. Então é npm install -g de global. Aí tu vai dar um @nestjs barra CLI. Não ok? é barra, não é contra barra. É. Isso. Isso aí. Pode dar um enter. Aí agora ele vai instalar o CLI do Nest nos pacotes globais do Node. Legal. Tá?
depois que finalizar esse processo aí, a gente faz uma verificação, né, só para ver se está instalado certinho, né, com a versão certa do CLI. E a gente já vai poder começar a criar o nosso projeto, tá? Enquanto instala, tá? É bom falar o porquê dessa nossa decisão, digamos assim, de começar essa iniciativa de mostrar, por exemplo, como que funciona, ou eu diria assim, o framework, na minha opinião, que é o mais robusto para desenvolvimento back-end, server-side, usando TypeScript e Node, né, que é o próprio Nest. Ele é um framework que ele é full supported para TypeScript. Ele combina uma coisa que eu gosto muito, que é bastante útil também, principalmente para programação web, que ele combina técnicas de orientação a objeto e reactive programming, que quando a gente está fazendo, por exemplo, um site, é bem importante, né? Que a gente consiga, enfim, usar os objetos quando os objetos nos disserem que eles estão prontos para usar. A gente não bloqueia nada, certo? E depois, mais pro final, a gente pode dar uma passada lá no portal do Node e que vocês vão ver que o Node ele já tem uma implementação arquitetural out of the box, né? Ou seja, quando tu usa o framework, tu já ganha isso, que são questões de solid, então todos os componentes e os módulos eles são bem desacoplados um do outro, já tem injeção de dependência, né, enfim, a coisa do TypeScript, mas enfim, como o próprio framework é implementado em cima dessa linguagem, tu já vai ter esse benefício. E entre outros, lightweight, escalável, muita coisa de outras plataformas já mais robustas e enfim, mais tempo no mercado, como Aspinet e Spring, por exemplo, eles já implementam também como centralized configuration, né, que é algumas coisas que a gente tem em Aspinet e Spring, a gente já tem em Nest, tá? E também tu consegue reusar, eu acho que a maior vantagem é o reuso de código, né, Felipe? Tipo, tu consegue, por exemplo, escrever um DTO no teu server e usar no client, né? Se tu colocar ele, sim, enfim, distribuído, né? Então tá, instalado o Nest. Instalado. Vamos ver se ele tá instalado. Acho que se tu digitar nest.js -- version, ou só Nest, é só Nest, eu acho, não tem o JS. É verdade. Agora foi. Pegou. Se demorou é bom. Perfeito. Tudo instalado. Okay. Acredito que a gente já poderia criar o projeto, tá? Aí vai de ti, Felipe, onde é que tu vai querer criar o... Eu tenho uma pastinha. Aqui, vamos lá. Como é que tu vai chamar? Como é que a gente vai chamar essa API? Vamos chamar Pampa de... Devs API? Pampa Dev Service. Pampa Dev Service. Pode ser. Vamos lá. Então tá. Tu não precisa... Isso, perfeito. Nest. E aí a gente vai dar um new. E aí tu bota o nome que tu falou agora, que é o Pampa Dev Service. Eu posso botar ponto? Acredito que pode. O melhor seria, o ideal seria um traço, né? Mas ponto também pode. Daí ele te dá duas opções, né? De package manager que tu gostaria de usar. Eu sempre uso NPM. É o default. Vamos instalar com NPM. Ele já vai baixar aí já vai fazer a instalação dos node módulos que ele depende. E vai vir com uma estrutura básica que depois a gente dá uma olhada também como é que é. Tá. E só um comentário. Para quem não sabe, eu não estou usando o terminal básico do Windows, eu estou usando o novo terminal do Windows 10 que saiu, que é baseado em Linux. E para vocês baixarem, vocês conseguem pegar ele na Microsoft App Store, procurando New Windows Terminal. Beleza?
Ah, legal, eu Daí, até ia te perguntar, porque eu não usei ainda. muito bom, muito bom. Inclusive dá pra mudar a cor, a gente consegue abrir várias janelinhas e a gente também tem a opção de linkar ele direto com a Azure, utilizar o CMD antigo, enfim. Uhum. Essa etapa ela demora um pouquinho, tá? Porque, enfim, tem que instalar todos os pacotes, né, e tal. Enquanto isso, tu já pode ainda, de repente, abrir o Postman, porque a gente vai precisar, né, para testar o nosso API. Tu já Já tá tens, aqui. Uhum, de já tem repente, explica instalado. pro pessoal o que é o Postman, onde é Então que eles tá. podem baixar. Como sempre, Google. Vamos entrar aqui no site do Postman oficial. Tá? E o que é o Postman? O Postman é uma ferramenta que te permite fazer requests de vários tipos, REST, GraphQL, com OpenAPI Specification para tua API. Ok? Então, é uma ferramenta que muitos desenvolvedores utilizam justamente para fazer testes, ver se se a API está funcionando de acordo, se está retornando a resposta de acordo. A gente também consegue testar coisas como autorização. Aqui eu tenho vários requests de eu testando algumas aplicações. Uh, ai, ai. Mas enfim, é uma ferramenta bem completa e a gente Uhum. vai utilizar ela para fazer o nosso teste aqui agora. Eu vou deletar esse histórico, vai criar tudo do zero. E ok, vamos ver se já terminou. Não terminou, esse download é demorado. É demorado, huh? Acredito que levam em torno de uns 5, máximo 5 minutos. Beleza. Tá, mas ok. A gente já pode ir planejando mais ou menos o que vai ter nossa API nesse meio tempo, né, Jonas? Acho que sim, acho que tu Ah, pode. agora terminou. Ah, só porque tu falou. Só porque eu Tá. falei. Aham. Então, assim, ah, mas eu Vamos. acho que o planejamento, ele é o que tu pode fazer agora? Abre o projeto no Visual Studio Code e Ok. vamos ver a estrutura básica do Nest. E depois eu acredito que a partir do que a gente definir que seria parte do nosso serviço, a gente consegue definir os domínios, né? E a partir daí criar os componentes. Isso, ok. Tô abrindo aqui o projeto. De novo, eu tô usando o Visual Studio Code. Para baixar o Visual Studio Code, a gente vem aqui no senhor Google. Tem a primeira opção, Download Visual Studio Code. E a gente já tem aqui para várias versões, tipo Windows, o Debian e RPM e para Mac, ok? Vamos fechar aqui, vamos voltar para cá. Ok, temos aqui nosso projeto Node. Uhum. Então abre a pasta CRC. Tá. Source. Então, Source, exato. Então, basicamente, ele tem essa estrutura básica de um projeto, de uma aplicação Nest, tá? Então, eu diria que ele tem os 3 core files, os 3 arquivos principais dessa aplicação. Claro, por enquanto, né? São o teu main, né? Que é isso aí que o Felipe está mostrando agora. Que ele é o arquivo de entrada das aplicações. Então, a gente tem, se vocês observarem lá na linha 1, tem o Nest Factory, né? Que ele basicamente cria, ele faz o startup da aplicação Nest. Então, ali dentro daquela função assim que ele Bootstrap, ele está pegando e fazendo um nestfactory.create com um app model, que basicamente vão ser todos os módulos que tu vai ter na aplicação. Por enquanto a gente não tem nenhum, né? Porque o Felipe recém criou o projeto. E ele vai dar um listing na porta 3000. E só um Tá? comentário. Esses módulos tudo que a gente está importando, eles foram baixados na criação do projeto e tipo, vocês podem achar todos os módulos que a gente tem instalado por padrão aqui dentro da pasta Node Modules dentro do teu projeto.
E um Isso aí. comentário é que a gente não manda isso aí pro nosso repositório, né? Isso. Agora, já que tu comentou, aí por que que a gente não manda para lá? Porque ele está definido dentro do nosso Git ignore tem todas as nossas definições do que não mandar. Então, por exemplo, ali, ó, a pasta barra dist barra node modules, ele não vai ir, porque quando a gente fizer um push, ele vai ler desse ponto git ignore e vai ver, bom, essa pasta aqui, o conteúdo dela eu não preciso mandar nada, né? E isso evita vários problemas, né? Evita que, por exemplo, num sistema por exemplo, um time distribuído, o Felipe use uma versão por exemplo, de um framework ou uma library dentro do projeto e ele esqueça, por exemplo, de definir ela dentro do package JSON e eu, quando baixar lá do repositório, eu não vou ter isso, então vou ter que descobrir, né, o que ele está fazendo ali. E Então aí, ele sabe o que ele tem que baixar, quais são os módulos que ele tem que baixar, porque, como o Jonas falou, a gente tem tudo isso aí dentro do nosso package JSON. Todas as nossas dependências, elas estão aqui especificadas juntamente com a versão no nosso package JSON. Então vocês até podem dar uma lista. E se vocês quiserem adicionar uma dependência na mão aqui, por exemplo, se você adicionar o Express, eu poderia simplesmente fazer isso aqui e mandar ele dar um npm install. Eu não me lembro agora o comando. npm install, e npm ele install baixaria. para baixar as dependências. Mas Uhum. ok, vamos seguindo. Já que tu falou em Express, tá? Deixa eu puxar um gancho que é o seguinte. Tipo, por baixo dos panos, o Nest ele usa HTTP Server Frameworks. Um exemplo disso é o Express que o Felipe acabou de falar. Tá? Hoje tem dois frameworks que o Nest suporta por padrão, que é o Express e o Fastify. Tá? A gente vai usar aqui hoje o Express, a gente não vai mudar essa implementação, tá? Então tudo vai ser baseado em cima do Express, porque o próprio Nest já implementa isso, ele abstrai a implementação do Express, tá? Então tá, a gente falou então dos core files, que são app model, acho que tu não abriu lá, né? Vamos ver o que tem no app model. Basicamente, App Model ele vai ter todos os nossos imports, tipo, ele vai ter todos os nossos componentes, né, do nosso sistema. Okay. Por enquanto eu só tenho controller, porque é o que ele cria por padrão, né, Felipe? Ali, se tu for ver o App Controller, abre lá, que é o segundo. Tem só um exemplinho básico de um que controller criado em Nest. Que ele injeta lá dentro, né? Na verdade, se tu for ver lá no App Controller, ele está injetando o App Service e ele pega do App Service o nosso Get Hello. Sim, bacana. Né? Então tu vê que ele tem toda uma questão de decorators, né? Mas eu acho que a principal diferença que a gente vai ter para uma API em Node é esse cara aqui. Como assim? O get, o @get. No Node... tu diz, tu tá em uma API em Node usando Express, por exemplo. Exatamente. Porque a gente teria todo um boilerplate configurando get para dar um OK 200, OK... Um internal server error, enquanto aqui no Nest.js a gente simplesmente coloca, como é que eles chamam esse marcador? Esse decorator. A gente simplesmente coloca um decorator na função e ele já traz os retornos padrões pra gente. É basicamente isso aí. Porque lembra que no início a gente falou, né? Ele é full supported com TypeScript. Então tem muita coisa que é do próprio TypeScript, né? Então, enfim, lá se tu for ver ali a questão do App Service lá, e a injeção de dependência, não é coisa do Nest, isso é coisa do TypeScript, né? Porque eles fizeram um framework baseado no TypeScript. Então, meio que isso eles ganharam, né? É um bônus. Um bônus por causa do TypeScript.
Mas vamos então começar a criar os Tá. nossos... Vamos fazer o seguinte, vamos rodar só para o pessoal ver o Hello Ah, World pode ali, ser também. né? Porque tu já tem o Postman aberto. Eu vou Agora abre de então repente, o abrir o terminal integrado. aqui do integrado do Visual Studio Code. Uhum. E eu vou dar então... É o mesmo comando do Node? Vamos lá ver. Vai dentro do package de JSON, tu vai ver qual que é o comando, que eu acho que é importante o pessoal ver. Ali é ponto .package JSON, tem os scripts. Então tem Node. todo já. Então se tu for ver o npm, tu poderia rodar um npm start ou só nest start, né? Tem ele, se tu quer o modo debug, tu roda esse que tu, Vamos rodar com que debug. tu. Bacana. E aí ele vai levantar a aplicaçãozinha, né? E aí tu vai conseguir fazer um get pro endpoint lá do Hello World e tu vai ver a resposta. É rapidinho também. Acho que ele já deve estar rodando. Já deve estar rodando. Se tu abrir então a tua pasta, o teu projeto, desculpa, se tu abrir o teu Postman e tu rodar um localhost na 3000, Na que é o que ele... 3000? É. Mas onde é que tu viu que ele abriu na 3000 que eu não vi aqui? É que como tu rodou em debug, ele abre um listener ali, tu viu? Ele faz Não debug vi. listening. Pois é, tá Aí, diferente. Eu fechei ele. Deixa eu fechar ele então abrindo com o Start Dev normal. Ou até esse Nest Start, né? nesse start acho que é mais simples por enquanto. Não, mas agora mesmo ele sem os listeners não tá mostrando. Tá, vamos assumir. Mas tenta com o nest start, ele vai para ver se ele printa a porta que ele tá listening. Se ele não printar, tu pode A gente mudar. consegue dar um Start Verbose? Consegue, mas vai dar só um start que eu ia te dar só nest start. Que eu acredito que aí ele printa. Se não, tu vai lá no teu main.ts e vamos ver se ele está printando qual que é a porta que ele está escutando lá dentro do main.ts daquele arquivo. Se não, tu pode printar ele também. Listen 3000. Ele não está printando, né? Então, Não tá printando. enfim. Mas enfim, ele Bom, está listen 3000, tu coloca lá localhost 2.3000. tá, e aqui a gente vai criar. Eu vou criar um novo request então. Uhum. Vamos chamar teste Nest.js. Pode ser. E temos que criar uma coleção. Pampa Devs. Save Legal. to Pampa Devs. Ok. Vou fazer um get. Uhum. Localhost 3000. E eu simplesmente clico em send para realizar o teste. Uhum. Isso aí, Hello World. Feito, pessoal. Aqui ele já mostrou um Hello World. A gente também consegue ver aqui, ó, tempo de resposta, o tamanho do arquivo e o tipo de retorno, que foi um OK200. Uhum. Ok? Não sei se está muito pequena a imagem. Eu acho que é interessante aumentar. Como é que eu dou um zoom aqui? Uhum. Não é assim. Como que eu dou um zoom? Eu nunca lembro do comando pra dar zoom também. No Visual Studio Code eu também não lembro. Vamos ver. Vivendo e aprendendo. Vamos descobrir agora como que dá zoom no Visual Studio Code. Eu acho que é mais fácil procurar no Google do que procurar no Visual Studio Code. O Google sabe mais que nós, com certeza. Como dar zoom no Visual Studio Code? Ctrl Shift mais. Por que Ctrl Shift mais? Não, vocês estão me enganando. É Ctrl mais, Shift mais. Ctrl mais, Shift mais. Ó, deu um zoom, eu vi. Ele. Mas vamos lá assim. Não tem problema. Ok, acho que agora tá melhor de ler. Enfim. Uhum. Então tá.
aplicaçãozinha rodando, a gente tá vendo. Agora, basicamente, a gente tem que definir o que a gente vai implementar nela, né? Exato. Dá para criar, não sei o que a gente pode fazer. Ah, eu acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho do OpenAPI, né? Porque a gente vai ter que especificar o que a gente vai fazer. Mas como vocês viram, a gente setou aqui o Nest.js. A parte mais demorada foi baixar e instalar o Nest.js, porque depois para executar foi relativamente fácil. Ok? Uhum. Eu só digo relativamente porque eu tive que dar um nest start 4 vezes porque eu não estava vendo a porta que estava saindo nossa aplicação, mas a gente consegue ver no arquivo main.ts, ok? Então, tu que manja mais essa parte, Jonas. Tá, o que eu diria, tá? A gente pode definir o que a gente vai fazer, Uhum. né? De tipo, o que vai ser, enfim, de fato nesse nosso projeto. E quem sabe tu pode criar o repositório já dele Ah, ótimo. e a especificação em si da API, depois que a gente tem definido, a gente deixa para uma segunda parte e se foca só na especificação, daí passa por todos os conceitos enfim, de OpenAPI Specification. Ah, ok, então. Eu vou criar um novo. Como é que eu abro um novo terminal Git? Eu não me lembro como usa. Acho que eu não linkei. Tá, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou dar um. Vou abrir a pasta aqui do nosso serviço. Eu tenho o Git Bash instalado aqui, eu também vou deixar o link na descrição do vídeo. E, ó, que legal, ele já criou um arquivo Git. Ah, ele Ele já já deu tem um um arquivo, init então. ele já deu um init. Normalmente a gente já teria que dar o git init aqui para criar o repositório localmente, mas aparentemente ele já fez isso. Mas ele não adicionou nenhum arquivo. A gente pode ver aqui que está todos os arquivos prontos para serem adicionados. Então eu basicamente vou dar um git add, ponto. Ele adicionou todos os arquivos que vão ser enviados para o repositório. Agora eu vou fazer um pacote desses arquivos. Hello world. Show. Se eu der um git status, a gente consegue ver que não tem nada para comitar, porque a gente já fez o commit. Só que agora eu tenho que criar um repositório e adicionar o remote repository dentro do nosso arquivo de configuração do Git, correto? Então eu vou vir aqui na nossa org, pampadevs, vou criar um repositório novo. Eu vou chamar então de pampadevs service. Opa. No repository name, yes. Público, eu não vou adicionar nada, vou criar um repositório. Pronto. Essas três primeiras. Aqui, ó. Então a gente vai puxar um repositório existente para cá. Mas aqui, ó, a gente pode simplesmente então pegar esse comando git remote add origin, que é o endereço desse repositório aqui no nosso git. Adicionado. E a gente dá um git push menos o origin master. Ok? E ele vai mandar todos os arquivos para cá. Deixa eu dar um F5 aqui. Ó, ele já criou. Ele já fez até um readme bem legal. Bem legalzinho. Gostei. Bacana. Ok. Enfim, com um projetinho criado aqui no Git, a gente pode criar branches e definir os nossos escopos de trabalho. A gente pode criar issues pra gente arrumar alguns outros problemas, mas enfim, é isso aí. A única coisa que eu vou fazer agora é criar uma branch de desenvolvimento. Opa. Pronto. E eu vou dar um git push para enviar ela pro... Eu sempre esqueço desse comando. Também sempre esqueço que tem que setar upstream.
Toda vez. Ele podia ser até automático, né? Ele detectar que não tem upstream e criar upstream sozinho, né? Mas enfim. Bom, agora eu criei uma nova branch, a de desenvolvimento. Ela já tá aparecendo aqui. E depois eu vou mudar ela para default. Mas eu acho que é isso aí, tipo. Então o que a gente fez hoje, recapitulando? Baixamos o Nest, criamos o Nest via CLI, utilizamos o Visual Studio Code mais para dar um overview, porque a gente acabou não fazendo nenhuma alteração no código, e rodamos o projeto via CLI também, e adicionamos ele no nosso repositório. Como eu falei, todos os links vão estar disponíveis na descrição desse vídeo, inclusive no nosso repositório. E no próximo vídeo a gente vai tratar da especificação da nossa API utilizando OpenAPI. Inclusive a gente vai fazer um swaggerzinho para a gente poder ver quais são as ações que a gente tem disponível na nossa API. E acho que era isso. Perfeito, isso aí. Até o próximo, então. Então, até o próximo, pessoal. Valeu. Feito.